Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez aqui no templo da primeira igreja batista do Parque Boaventura. Seria muito bom que você estivesse aqui junto conosco, mas ainda não estamos no templo do Senhor para estar nesse lugar reunidos, louvando e congregando junto como igreja de Jesus Cristo. Mas em breve a igreja estará nesse lugar, louvando e agradecendo esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu quero convidar você nesta noite a orar junto conosco, a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, e nós vamos estar falando com Deus. Logo depois vamos estar meditando, lendo uma parte das Escrituras Sagradas, e o nosso ministério de louvor estará entoando duas canções ao coração de Deus, a esse Deus que é digno desse louvor, e a você também que estará nos acompanhando e também louvando a Deus aí do outro lado. Então, feche seus olhos e abra seu coração. Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade belíssima, onde nós estamos aqui nesse templo, nesse lugar que foi construído para louvar, para exaltar e glorificar ao teu santo nome. Estamos esperando no Senhor, porque em breve, Senhor, assim como o Senhor tirou o povo de Israel do período do cativo e trouxe outra vez para Jerusalém, assim o Senhor fará com a sua igreja. Estará convidando a sua igreja a sair do isolamento social e voltar outra vez às atividades da tua igreja, aqui reunido como um povo. Senhor, receba o nosso louvor e receba o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 40, um salmo muito conhecido por todos nós. Quero ler alguns textos aqui, alguns versículos, e gostaria de pedir que você esteja acompanhando aí no seu smartphone, na sua Bíblia. Acesse aí, por gentileza. Vamos lá, Salmo 40, que diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. É exatamente isso que queremos fazer nesta noite. O Senhor tem nos dado cânticos espirituais, cânticos que levam ao seu povo a ministrar a esse Deus com toda ousadia dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, nesta noite, louve a Deus junto conosco essas duas canções nesse momento. Vamos louvar o Senhor.
tem oferecido. E vou falar algo para você: é muitas coisas que o mundo tem oferecido. Nós tomamos essa decisão. E se por acaso você está experimentando os manjares desse mundo, hoje você tem um convite especial a deixar isso. Talvez você seja o filho pródigo, aquele que deixou a sua casa, deixou o seu pai e foi experimentar esses manjares. E talvez também já tenha sido gerado no seu coração essa vontade de voltar. Então, todas
você. Eu não sei se você consegue perceber, mas a ousadia do amor de Deus pelas nossas vidas é impressionante. Deus, Ele supera aquilo que nós não podemos superar para nos resgatar. Ele resgatou a mim na nação do pecado, o diabo com André, a nossa irmã Cristiane, os músicos que aqui estão, e aqueles que estão aqui nos apoiando na multimídia. Ele fez isso. Isso me lembra muito o momento em que Jesus, quando ele está lá na cruz, e talvez alguma daquelas pessoas, às vezes eu costumo falar isso para a nossa igreja, talvez alguma das pessoas que estavam ali no momento em que Jesus estava sendo crucificado, talvez tenham sido abençoados pela pessoa de Jesus. Eu não sei se aqueles que estavam ali, alguns foram curados, algum milagre aconteceu em suas vidas, mas uma coisa eu sei, que os acusadores e aqueles que estavam reunidos ali estavam exatamente para crucificar de Cristo Jesus. E Jesus, com todo o amor que ele tinha, não que ele tem, ele pediu ao Pai o seguinte: Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O amor de Deus é um amor incondicional. Ele não depende do seu amor, ele não depende do meu amor, não depende da sua capacidade intelectual, ele não depende se você está pecando ou não, ele não depende da sua santidade para te amar. Ele te ama do jeito que você é. A questão é que você não pode permanecer no pecado, porque o pecado vai conduzir a você a uma porta larga que nós chamamos, e a Bíblia diz que é o inferno. O caminho do Senhor é um caminho estreito, apertado, poucos são aqueles que encontram, mas é exatamente nesse caminho que Deus tem te chamado. Então entre por esse caminho. Se você está afastado, se você está distante, se você não consegue enxergar o amor de Deus, procure ter essa intimidade com o Senhor. Talvez você não vai encontrar esse amor em mim, nos irmãos que aqui estão, mas em Deus você vai conseguir encontrar. Então busque a palavra de Deus, e nesse momento você vai encontrar palavras que possam trazer refrigério para a sua alma, nesse momento talvez de dificuldade que você está sentindo. Eu quero convidar você nesse momento, ainda com o Ministério de Louvor aqui, nesse momento, preste atenção. Nós queremos fazer o nosso um momento muito especial, que é um momento de oração. Nós teremos momentos a sós com Deus, nós vamos estar aqui a sós com Deus, você vai estar do outro lado também a sós com Deus. Então eu quero convidar você mais uma vez, se você está reunido com a sua família, pega as mãos, se coloca no joelho, fique de pé, coloque a mão no seu coração, mas fique conectado com o Senhor nesse momento. Fique conectado com o Senhor e nós vamos orar e pedir para que o Senhor possa fazer algo extraordinário nessas famílias e nossas casas. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento no qual o Senhor nos concede. Nós estamos reunidos em nossas casas, talvez alguns estão ainda dentro dos trabalhos, Senhor, mas aí conectados, Senhor, em uma rede social, ou ali no seu próprio smartphone, acompanhando esse culto, Senhor, louvando ao Senhor. Mas eu quero te pedir que o Senhor possa estar atento a cada pedido e a cada clamor desta noite. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor conhece o coração de todos que estão ao alcance da sua voz nesse momento. Então, alguns estão de joelhos, outros talvez estejam de pé, sentados, colocaram a sua mão em cima da Bíblia, outros colocaram os seus corações. Senhor, sonda os nossos corações. Vê se há alguma coisa, Senhor, que não zela pela santidade do Senhor. E nos leve para uma outra atmosfera. Nos leve, Senhor, para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Mesmo nesse momento de isolamento social, faça com que a tua igreja, Senhor Deus, resplandeça aonde não há luz. Faça com que a tua igreja leve sabor como sal aonde não há mais, Senhor, uma qualidade de algo gostoso e maravilhoso. Faça com que a tua igreja
leve essa diferença. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer e te louvar, não porque merecemos, mas em nome do seu Filho Jesus Cristo, aquele que reina e vive agora e para sempre. Amém. Amém. Pastor, eu queria só pedir um minutinho nesse momento. No segundo de junho foi comemorado o Dia do Pastor, onde foi feita a homenagem do Dia do Pastor, mas sempre não teve uma lembrança, não teve prazeres. Então, eu gostaria de terminar isso, né, Cristiano, quer se entregar ao pastor uma singela lembrança, ela representando a igreja e a MCM, né, a qual fizeram a homenagem no segundo domingo de junho, em que Deus possa abençoar, continuar abençoando o pastor, né, como de prática sempre trazemos uma lembrança, e hoje nós estamos assim trazendo a lembrança. E uma outra lembrança que está nas mãos da Cristiane é do pastor Rabécio, tá? E vai ser entregue ao pastor, vai chegar ao pastor, que Deus possa estar continuando abençoando o nosso pastor Rabécio também, grandemente, e que aceite a nossa singela lembrança. Nesse momento, eu pedia a Cris que estivesse assim orando, né, agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores. O pastor já abriu o presente, já está colocando logo o presente lá no pulso, né, que Deus possa continuar abençoando. Irmão Cristiano. Deixa eu só. Esse presente é de quem? Da igreja? Igreja, representada pela MCM também. Da MCM. Quero agradecer então toda a igreja, da MCM também, pelo carinho, pelo amor. Vamos estar mais. Com certeza, o Senhor vai ajudar a ser mais pontual. Quero agradecer às irmãs, a coordenadora da MCM, toda a organização, e as irmãs, e também os irmãos que estão representando a Igreja Batista Marcão Ventura. Deus abençoe. Com certeza o presente também vai chegar ao pastor Rabécio também. Pastor, fica tranquilo que vai chegar aí ao Senhor também esse presente em nome de Jesus. Obrigado. Sua vida, as suas ovelhas. Senhor, os capacite, os fortaleça. Não só isso, como também toda a sua família. Eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Esse é um momento muito importante em nossas vidas. Um momento que paramos para orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelos mantimentos. Você que tem colocado o seu dízimo, a sua oferta, no trono dele, como está no Senhor, nós queremos agradecer por isso. Quero agradecer também pelos aniversariantes dessa semana. Por alguém que esqueceu essa semana para aniversário, sou eu. Senhor, eu tenho o prazer de comemorar 50 aninhos. Eu quero agradecer muito a Deus por isso. Eu quero agradecer pelo nosso irmão Joaquim, da nossa irmã Alice, da nossa irmã Felipe, da nossa irmã
porque nós já estamos livres. As pessoas, quando perdem essa liberdade em Cristo Jesus, elas às vezes não conseguem nem mais louvar, não conseguem mais cantar, não conseguem mais entoar um cântico ao Senhor. Mas nós somos diferentes, você é diferente. Experimente essa graça, esse amor de Deus sobre a sua vida, para que você possa ter essa liberdade de louvar esse Deus tão maravilhoso, que nós acreditamos que um dia estaremos com Ele lá nas mansões celestiais, como seres viventes, os anciões, louvando e adorando esse Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos mais uma vez desfrutarmos juntos das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Espero que esta palavra possa ser alimento para a sua alma, para a sua vida, pois para a minha vida tem sido como um alimento maravilhoso. Tem me sustentado e tem garantido a minha família também aquilo que Deus mais deseja para cada um de nós, que é a salvação e a vida eterna. Então eu quero convidar a você, se você me permite fazer esse convite a você, um convite muito especial, para esse momento de meditação da Palavra de Deus. Então, feche seus olhos, abra bastante o seu coração nesse momento, tá bom? Então vamos orar. Senhor, quero te agradecer e pedir que, através do teu Espírito, o Senhor possa alimentar em nossas vidas o desejo de ouvir e de colocar em prática a tua palavra, que é alimento para nossas almas e para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento. Obrigado por aqueles que estão ao alcance das nossas vozes. Que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa noite eu quero convidar a você que você abra a sua Bíblia aí, lá no primeiro livro das Escrituras Sagradas da Bíblia, Gênesis. E nós vamos meditar um pouquinho em uma história que é conhecida por muitos, né? Eu não sei se você, nesse momento, conhece essa história, mas uma coisa é certa, é uma história muito conhecida. Nós vamos falar sobre a vida de um homem que se chamava Abrão, não era nem Abraão, era Abrão, e vivia um momento muito difícil, pois ele almejava alcançar uma promessa, e essa promessa ela estava demorando muito, criando uma ansiedade não somente nele, mas principalmente também na sua esposa, a sua mulher, né, Sarai. E essa ansiedade, vou usar esse termo, esse desespero de alcançar um objetivo, algo que tinha sido prometido, trouxe muitos transtornos. E esses transtornos gerou consequências não somente para a sua época, mas também para épocas futuras. E até hoje muitos estão colhendo o resultado dessa falta de espera, dessa falta de paciência. Então vamos lá, vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 16, nesse momento, e vamos meditar um pouquinho naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar no primeiro versículo que diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai.
Amados, no mesmo texto, no mesmo livro de Gênesis, nós vamos encontrar a promessa que foi feita para Abrão, lá no texto de Gênesis capítulo 12, quando diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abrão, ele parte daquela terra ali com essa promessa. A promessa que dele e de sua esposa, que era Saraí, uma grande nação seria edificada, uma grande nação seria levantada. Porém, nós vamos encontrar no decorrer da história que a sua esposa, ela era estéril. Ou seja, ela não podia gerar um filho. E aí, essa ansiedade de ter um filho gera tudo aquilo que nós vamos estar apresentando para vocês nessa noite. E sobre isso que nós queremos destacar na sua vida. O cuidado que precisamos ter em esperar aquilo que Deus nos prometeu. A promessa, ela está muito relacionada à fé. Porque a promessa, o que a promessa tem a ver com a fé? Deixa eu tentar explicar para você. Fé, ela é baseada exatamente em uma promessa que foi feita, porém não conseguimos ver. Então, Deus promete algo para você, você não consegue visualizar, mas você acredita que aquela promessa ela será concretizada, porque aquele que vos fala é fiel em cumprir. Então, isso se chama fé. A fé é esse comportamento humano de esperar algo que nós não estamos vendo. E uma promessa foi feita. Uma promessa foi feita para Abrão e a sua esposa. E aí chega as barreiras, as dificuldades. Porque essa mulher, como ela disse, verso 2 do capítulo 16 de Gênesis, diz: e disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. A promessa é que dele e da sua esposa ia gerar um filho. E aí nós vamos encontrar uma pessoa que ela observou a promessa que foi feita, mas como esta promessa está demorando, ela tenta dar um jeitinho. Esse é exatamente o erro que nós cometemos quando tentamos dar um jeitinho naquilo que Deus já nos prometeu. Precisamos esperar com paciência no Senhor. Eu não sei se você é uma pessoa que não tenha muita paciência. Talvez você seja uma pessoa impaciente. Talvez você seja uma pessoa que não gosta de esperar. Falou com você, você quer resolver, ou você talvez seja aquela pessoa que ninguém pode falar para você. Vou dar um exemplo aqui, eu preciso falar com você. Amanhã eu te procuro. Não, amanhã não, tem que falar agora, senão não vou conseguir dormir, eu não tenho paciência para isso. Talvez você seja essa pessoa, né? E aí nós queremos tentar explicar através desse texto que essa nossa falta de paciência, principalmente quando Deus nos promete alguma coisa, pode gerar consequências terríveis, né? Não só em nossas vidas, mas na vida das pessoas que estão próximas da gente. Então, Saraí, ela é a esposa de Abrão. E aqui podemos ver que ela não se manteve firme à sua fé. E ela toma aqui uma atitude desastrosa e ela oferece a sua escrava, que era Agar, para dar filho ao seu marido, que era Abrão, que até o momento não se chamava Abraão, se chamava Abrão. E tão logo
quando a criança ela nasce, a escrava ela tem uma atitude, né, talvez de afronta à sua patroa, que era Saraí. Com isso, então, ela reage muito mal e começa a maltratá-la. E ela aqui, nesse maltrato, podemos observar que aqui se gera várias coisas. Porque, não suportando essas violências e a humilhação da patroa, o que Agar resolve fazer? Agar, ela foge para o deserto. Como o texto nós vamos acompanhar aqui, nós vamos ver. Então Agar, ela foge para o deserto. E aí quando ela foge exatamente para o deserto, ela tem um encontro com um anjo, que é titulado aqui como o anjo de Deus. E o anjo de Deus faz uma pergunta a Agar, que era a escrava, né, de Saraí, que fugiu e foi para o deserto. De onde vens? E para onde vai? Agar, ela sabia exatamente de onde ela estava vindo, mas ela não sabia para onde ela ia. Ela simplesmente foi expulsa, saiu dali, mas ela não sabia para onde ela ia. Ou seja, vamos tentar encontrar alguns pontos aqui nesta noite que possa edificar as nossas vidas. Olha só, quando essa mulher, Agar, a serva, ela ouviu o que o anjo disse, e o que ele disse foi algo muito difícil. Por que eu digo difícil? Porque nem sempre queremos voltar outra vez a um determinado local. Às vezes fomos muito maltratados naquele lugar. Às vezes o nosso comportamento, a nossa atitude não foi uma atitude muito legal de ambas as partes, tanto daqueles que ali estavam, como também daqueles que nos maltrataram. E aí passamos por uma dificuldade muito grande, que é essa dificuldade de ter que voltar outra vez para aquele lugar. Só que nós vamos encontrar exatamente aqui algumas coisas que nós precisamos observar. Primeiro, vamos ver outra vez o verso 1 a 3 desse texto. E vamos ver aqui a resposta do casal em relação à demora de Deus, que foi o primeiro ponto que nós abordamos. Olha só. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filho, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, para que tenha filho por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Então, assim tomou Saraí, mulher de Abrão, Agar, que era uma egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na tenda de Canaã. Ou seja, Saraí resolve então pegar aquela mulher e entregar nos braços do seu esposo, para que através dela um filho fosse gerado. Bem, qual é a resposta? Essa foi a resposta do casal em relação à demora de Deus. A resposta foi agir de uma forma precipitada, desastrosa, que trouxe situações terríveis. Amado, se Deus ele fez uma promessa para você, você precisa esperar e não tentar dar um jeito, fazer de uma forma que não é a forma correta de Deus. A forma correta de Deus era que a Saraí, ela ficaria grávida do seu esposo Abrão, que depois se tornou Abraão, e daria um filho. E esse filho não seria através da sua escrava. Ou seja, qual foi exatamente essa resposta? Diz aí que Deus não tem feito nada. Olha só,
E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Então, já que ele tem me impedido de dar a luz e ele fez uma promessa, então eu tenho uma solução. E ela deu a solução para o seu esposo. E ele abraçou aquela ideia ali e fez exatamente aquilo que não deveria fazer. Bem, amados, olha só. Existe um ditado, que é um ditado que a sociedade às vezes fala, que diz que Deus tarda, mas não falha. Bem, eu quero dizer para você o seguinte, baseado aqui nesse texto, que Deus ele não tarda e Deus também ele não falha. Deus ele age exatamente no tempo certo. Quando nós achamos que Deus não está trabalhando, Deus ele está trabalhando. Deus ele tem um cuidado especial por cada um de nós. E esse cuidado é aquele que nós precisamos crer e acreditar. Se uma promessa ele foi feita, espere no Senhor. O que o Senhor tem prometido a você? Se Deus tem prometido algo, e creio que Deus está prometendo algo para você, creia e acredite. Não arrume soluções para isso, mas creia somente naquilo no qual Ele tem preparado. Creia, tenha paciência e faça somente a sua parte. Não tente fazer a parte de Deus. Pois, irmãos, quando nós deixamos de crer, de esperar no Senhor e queremos fazer do nosso jeito, as consequências são terríveis. São terríveis, são consequências que às vezes não são visíveis. Nós não conseguimos enxergar, estamos tão envolvidos nas situações, nas emoções, que não conseguimos visualizar as consequências disso lá no futuro. Não podemos ser como pessoas impacientes. Tente imaginar um pintor muito conhecido, um excelente pintor que cria artes maravilhosas. Imagine você sentado ao lado desse pintor e observando ele pintando aquele quadro lindo, quadro que as pessoas admiram, quadros que são fortunas de dinheiro. E aí esse pintor, ele desenhando aquela obra-prima, e você sentado do seu lado, e de repente a campainha da sua casa toca, e esse pintor deixa o pincel, deixa tudo ali, e ele vai atender. E aí você esperando esse pintor voltar para terminar aquela obra, e ele está demorando, você resolve então pegar o pincel para pintar. Irmãos, olha só, é mais ou menos isso. É a gente tentando, ou foi exatamente o que Sarai e Abraão fez. Tentou terminar uma obra-prima do seu jeito. Ele mesmo pegou, botou a mão no pincel e tentou terminar. E isso, com certeza, que ele fez, prejudicou toda a obra. Seria semelhante a você fazer a mesma coisa. Toda a obra que ali que começou através daquele pintor, seria uma obra totalmente prejudicada, porque eu não esperei ele retornar e tentei fazer do meu jeito. Então, a resposta daquele casal para Deus foi que o fato deles estarem demorando, de Deus estar demorando, então eles iam tomar as suas próprias atitudes e ia fazer do seu jeito. Deus ele faz da melhor forma, e a forma que Deus faz é correta e perfeita. Se está demorando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, se está demorando 14 anos, não importa quanto tempo vai demorar. Sabe o seguinte, se você esperar, se você aguardar no Senhor, vai ser concretizado do jeito que Deus quer.
Basta você esperar no Senhor. A segunda coisa que nós podemos observar aqui, nesse texto, lendo o verso 5 e 6, é o seguinte: é a resposta do casal aos seus próprios erros. Eles erraram, tentaram responder a Deus com uma justificativa e agora eles tentam responder aos seus próprios erros. Olha o verso 5 e 6, ele diz: então disse Saraí a Abrão: minha ofensa é por tua causa. Olha só, então disse Saraí a Abraão: minha ofensa é por tua causa. Precisamos lembrar que quem levou a ideia foi quem? Foi Saraí. Mas então disse Saraí a Abraão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ou seja, ela está falando: você é responsável por tudo isso, e agora você vai ter que tomar uma decisão. A decisão você vai ter que escolher, eu ou ela. Essa é a colocação dela. E qual é a colocação de Abrão? E disse Abrão a Saraí: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem parece aos teus olhos. E afligiu a Saraí, e ela fugiu de sua face. Amados, isso aqui é algo que o ser humano normalmente ele tem o costume de fazer. É não assumir os seus próprios erros. Quando nós erramos, precisamos ser humildes o suficiente para confessar os nossos erros. Porque a falta de humildade impede até a nossa salvação, de reconhecer os nossos erros. Por isso que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Olha a diferença dos ladrões que estavam na cruz. Um reconheceu e outro não. Então, precisamos estar muito atentos e normalmente não queremos assumir os nossos erros, ainda colocamos culpa em outras pessoas. Então, quando ali vier as consequências, o que Abrão faz? Abrão, ele lava as suas mãos, porém, Saraí, ela desce a sua mão. Então, não devemos nem descer a mão e nem devemos lavar as nossas mãos. Nenhum dos dois aqui, tanto Abrão como Saraí, pediram perdão a Deus, e muito menos a escrava, pelo que eles fizeram. Não foi a escrava que foi procurar eles, mas foram eles que foram procurar a escrava. A ideia foi de Saraí. E na hora de agora de assumir a responsabilidade, nem ela assume a responsabilidade e nem Abraão assume a sua responsabilidade. Mas age totalmente como eles têm atitudes de pessoas tolas, tratando muito mal aquela escrava e levando aquela escrava a fugir. Existe um texto lá de Provérbio 29, versículo 11, a primeira parte desse versículo lá, que diz que o tolo, ele dá vazão à sua ira. O tolo dá vazão à sua ira. E esse é o cuidado que nós precisamos ter, irmãos. O tolo não sabe que não se limpa erros com erros. Existe um texto agora, não me lembro agora onde se encontra, lá em Salmos, que diz que um abismo leva o homem a outro abismo. Não tente consertar um erro com outro erro, mas conserte o seu erro pedindo perdão a Deus. Se você errou, se você está errando, peça perdão a Deus. Não tente justificar o seu erro no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu patrão, no seu pastor, na sua igreja. Não. Porque quando nós erramos, o erro ele é individual. Nós vamos responder pelos nossos erros. Não adianta tentar lavar as mãos em uma água suja. Foi exatamente o que eles fizeram. Ou seja, amados,
De que forma nós estamos agindo e trabalhando em relação às nossas vidas, ou à minha vida, ou à sua vida, com aquilo que nós estamos sendo afrontados. Então precisamos observar isso. Não podemos responder a Deus, ou seja, as nossas respostas, a resposta do casal, ou a minha resposta, a sua resposta, ou a resposta daqueles, não pode ser baseada nos seus próprios erros. Precisamos reconhecer aonde nós erramos, ou seja, aonde eu errei, volta lá. Se você sabe que você errou lá, volte lá, peça perdão. Ah, não, pastor, mas eu vou ter que humilhar. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles que se humilham serão exaltados pelo Senhor. Preste atenção nisso. Hoje, nós estamos, se hoje nós estamos aqui, é porque se humilhamos na presença do Senhor. Que você possa fazer o mesmo. Volte lá onde você errou. Peça perdão e conserte. Não coloque culpa em ninguém. Porque se nós erramos, o erro é nosso. Então, ali, Sarai não assume o seu erro, coloca o erro, diz que o culpado é o seu marido. O seu marido também, como sacerdote, não assume a responsabilidade, porque ele também errou, e diz para que ela possa tomar uma atitude, e ela tomou uma atitude totalmente errada. A primeira atitude dela já foi errada, entregar a sua serva para o seu esposo, e agora está tendo uma outra atitude errada, ou seja, um abismo levando a outro abismo. Mas vamos tentar ver aqui qual foi a resposta de Deus a esta situação. A resposta de Deus à situação pode ser dividida didaticamente assim. Vamos tentar aqui dividir em duas coisas. Primeiro, Deus deixa claro que está vendo tudo. Ou seja, tudo está no controle de Deus. Deus vai lá e fala com aquela serva Agar, ou seja, ele estava atento. Nada fugiu do controle de Deus. Talvez Sarai pensava dessa forma. Não, Deus já não está nos vendo mais, fugiu do controle de Deus. Não, Deus deixa claro que está vendo tudo. Olha o verso 7. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Zum. Então podemos observar aí que Deus está ciente. Verso 13 e 14. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus que me vê? Porque dizes, não olheis eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lairoi. Eis que está entre Cate e Berete, ou Cate-Bané em algumas versões. Então podemos ver de uma forma muito clara que Deus ali ele está vendo todas as coisas. E segundo ponto que nós podemos observar aqui é o seguinte, que ele dá a direção a quem não sabe para onde ir. Ou seja, se nós estamos na posição de Agar e não sabemos para onde ir, se você está em uma situação que você não sabe exatamente o que fazer, você não sabe para onde ir, eu quero que você hoje abrace o seguinte na sua mente, ou coloque na sua mente o seguinte. Olha o verso 8 e 9. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Olha só. É uma atitude muito difícil por muitos de nós. Voltar outra vez àquele lugar, se humilhar, ter que ir lá e falar com meu esposo outra vez, me humilhar, falar com a minha esposa e se humilhar, ou com meu filho, ou com o meu patrão, com o meu pastor, com a minha igreja. Como fazer isso aí? Amados, olha só. Isso é algo que Deus nos ensina e nos capacita a fazer. Não fique preocupado como você vai fazer. Só obedeça
porque aquele que dá a ordem, ele também dá as condições. Outra coisa é confrontar e reparar as injustiças, né? A resposta de Deus à situação. Primeiro, nós podemos encontrar aqui, Deus deixa claro que está vendo tudo, nada fugiu do controle dele, né? Ele foi lá e ele dá direção a quem não sabe para onde ir. Então, se nós não sabemos para onde ir, precisa ter ciência que ele nos dá essa direção, principalmente aqueles que estão perdidos, né? Não tem uma resposta para onde eu vou, para a direita, para a esquerda, né? E confrontar e reparar as injustiças. Olha só, o verso 10 diz o seguinte aqui, deixa eu ler aqui para você, 10 a 12. Ó. E disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será cortada por numerosa que será. Cortada que não será numerosa por será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Amados, olha que maravilha aí. Primeiro, Deus, ele revela aqui o sexo do bebê. Ele escolhe aqui o nome da criança quanto à honra, né? E faz promessas fantásticas para ele, e Deus torna o pai de Ismael. É impressionante, irmãos, a forma que Deus ele trabalha e Deus atua. Precisamos, amados, em nome do seu Filho Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, a ter uma maturidade a ponto de aprendermos como esperar no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. Eu não sei se você é uma pessoa impaciente, como eu falei lá no início lá. Se você é essa pessoa impaciente, aprenda a viver as promessas de Deus. Porque quando respiramos as promessas de Deus, aprendemos exatamente a manter toda a tranquilidade. Aguardar no Senhor. Tenha paciência. Tenha paciência, porque Deus, ele quer abençoar as nossas vidas. Então, eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte: quando nós tentamos ajudar a Deus e a fazer a parte que é exclusiva dele, certamente, irmãos, nós vamos cometer inúmeros erros que trarão consequências desastrosas e consequências que não são nem visíveis aos nossos olhos. Ou seja, certamente vamos cometer muitos erros. Porém, se isso já aconteceu, essa noite Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender dos seus erros, das suas falhas e também dos seus pecados. Entenda que os novos erros, né, não vão conseguir resolver erros do passado. Ou seja, um abismo vai levar a outro abismo. Ou seja, não pegue aquele erro, né, e tente resolver com um outro erro. Estou falando o seguinte: sabe aquele erro do passado? E aí você tenta resolver com um outro erro. Não faça isso. E se você foi injustiçado, tenha fé. Adore ao Senhor, pois Ele é o Deus também dos injustiçados. Existe um texto, um versículo lá em Salmo, capítulo 5, verso 4, diz: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Amado, seja um adorador do Senhor.
Se por acaso você errou no seu passado e você está colhendo as consequências, quero dizer que você ainda respira, você está nos ouvindo, então você tem a oportunidade de reconhecer as suas falhas e pedir perdão a Deus. Não tente justificar os seus erros numa falha ou numa falta não, ou numa demora de uma promessa que foi feita por Deus. Porque Deus está demorando, então eu vou fazer dessa forma. E quando você perceber que depois daquilo ali tudo der errado, ainda tentar justificar o seu erro, culpando alguém. Não faça isso. O erro é nosso. Nós que erramos. Quando chegar naquele grande dia, seremos cobrados por Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Se humilhar na presença de Deus. Então, se nessa noite você errou em alguma coisa, esse é o momento de você pedir perdão a Deus e não tentar consertar o seu erro com outro erro. Não faça como Abrão, não faça como Saraí, que ainda Saraí ainda acusou o seu esposo, depois lançou toda a culpa em uma outra mulher, uma egípcia que não tinha nada a ver, Agar, gerando aquela pessoa ao sofrimento. É como se ela tirasse o fardo que ela tinha, tirou aquele fardo e colocou sobre uma outra pessoa. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos assumir as nossas responsabilidades e pedir perdão a Deus. Se eu errei, eu preciso me responsabilizar por isso, pois eu tenho aquele que morreu por mim, morreu também por você e nos perdoa de todos os pecados. Então, aproveite esse momento e peça perdão a Deus e deixe de acusar as outras pessoas. Não aponte mais para essas pessoas e veja onde você errou e volte, Agora, eu sei que às vezes é difícil voltarmos, mas essa foi a forma que o anjo do Senhor usou aqui a volta de Agar, aquela mulher. Talvez você não queira voltar, mas Deus está dizendo para você nessa noite: volte e conserte, para que esses erros não possam gerar consequências horríveis para um futuro próximo ou por aquilo que não está nem ao alcance dos seus olhos. Fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ao final dessa mensagem, não esqueça ali, ao final desse culto, não esqueça de curtir a nossa página, de tocar o sininho para que você possa estar recebendo outras informações a respeito dos cultos da nossa igreja, as mensagens, culto infantil, culto de oração e doutrina. Deus abençoe você, feche seus olhos e ore junto conosco. Senhor, que o teu amor possa vir sobre essas vidas e principalmente aqueles que estão ao alcance das nossas vozes. Obrigado por essa oportunidade belíssima que o Senhor nos dá, quando podemos falar com o Senhor e meditar na tua palavra. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus possam ser derramados sobre as nossas vidas e aí que a Igreja de Jesus Cristo diga amém. Deus abençoe você em nome de Jesus e se Deus nos conceder, quarta-feira estamos juntos outra vez para ouvir uma mensagem do Ministério Infantil da nossa igreja e uma mensagem de Deus aos nossos corações. Coração silencioso, estamos dando término a esse culto nessa noite, em nome de Jesus. Beijão no seu coração, vem conosco que te faremos bem. Jesus te ama e nós também. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações.